Fala, turma, bom dia! Mais uma aula online da ETP, redação, livro 2, capítulo 9, correção das atividades que começam na página 319. Corre lá, pega o seu livro. Vamos lá? Lembrando que o capítulo 9 fala sobre os mini-contos, um gênero textual que pertence ao tipo narrativo. Já na questão do número 1, nós temos perguntas relacionadas ao miniconto que ilustra nosso capítulo 9, o dinossauro. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, de Augusto Monterroso. Lembrando que esse miniconto, ele é considerado por muitos especialistas o miniconto mais famoso do mundo. Miniconto é aquele conto, aquela narrativa que é escrito em no máximo 50 palavras, por isso é mini. Pelo que você leu, o que seria um miniconto? Olha eu já respondendo para você. Um conto bastante curto, uma história contada em poucas palavras, por isso é chamado de mini conto. É também chamado de, pode ser reconhecido como nanoconto ou microconto. E a quem interessaria ler contos como esse? Lembra que na aula passada eu disse que esse gênero surgiu também para atender as pessoas que têm a vida muito corrida? Então, a quem interessaria ler contos como esse? A qualquer pessoa que se interesse pelo gênero, por contos diferentes e criativos e que permita ao leitor ter a imaginação sobre aquilo que está escrito, dada a brevidade do texto, também a pessoas que não gostam de ler ou não tem tempo para leitura, por causa do dia a dia, vida corrida. Essas pessoas são as que se interessariam em ler contos como esse. Vamos à questão número 2? Então, um conto possui elementos essenciais que garantem a sua narratividade. Penta, lembra do penta que nós estamos falando desde o começo do ano? Então, um mini-conto, para ser uma narrativa, deve preservar esses elementos. Não é porque é mini-conto que ele não tem os elementos de uma narrativa. Ele tem todos os elementos da narrativa. Alguns não tão explícitos, mas estão presentes. Identifique no texto o dinossauro, onde estão esses elementos. Vamos ver? Então, nós temos aqui, personagem, espaço, narrador, tempo, ação, o enredo. Esses são os elementos. Reforçando que personagem é quem participa da história. E aí, quem participa da história? O dinossauro. O dinossauro e um protagonista não identificado. Espaço, onde a história se passa. Lá, quando ele fala lá, é um lugar que ele é indefinido. Cabe ao leitor imaginar que lugar é esse. Narrador, quem conta a história? A própria personagem ou um contador? O texto é contado em terceira pessoa, tanto que ele diz quando acordou. Então, alguém acordou. Quem narrou a história não estava participando da história, apenas conhece. Tempo, quando foi que aconteceu? Em que época a história se passa? No passado, porque ele usa o verbo no passado, estava. O dinossauro ainda estava lá. Já a ação, o enredo da história é o que acontece, né? Então, o que é que acontece? Um dinossauro insiste em não desaparecer. Então, quando ele usa a expressão ainda, é porque ele esperava que o dinossauro, ao personagem acordar, não estivesse mais no local por algum motivo. Joinha? A
questão de número 3, nós temos 3 interrogações aí. Então, nós temos o miniconto, ele foi formado por apenas um período com 2 orações. 2 orações porque possui 2 verbos, tá? Então, se eu tenho 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações, e assim sucessivamente. Então, a primeira oração é quando acordou e a segunda, o dinossauro ainda estava lá. A primeira pergunta é: que verbo compõe a primeira oração? Qual é o verbo da primeira oração? A primeira oração é quando acordou. Então, lembrando que verbo é tudo aquilo que eu posso conjugar, o que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Qual é o verbo? Acordou. Se você colocou acordou, você acertou. Em que tempo ele está conjugado? Mega simples essa pergunta, né, gente? Em que tempo verbal? No passado, ou pretérito perfeito do modo indicativo. Na letra C, ainda sobre esse período do miniconto, a ambiguidade é a capacidade de uma palavra evocar mais de um sentido no contexto em que é empregada. Lembra que nós falamos isso no comecinho do ano, capítulo 3, se a memória não me falha, ou 4, nós falamos de ambiguidade, duplo sentido, de uma palavra ter mais de um sentido. Às vezes o sentido dela real, sentido denotativo, em outros momentos sentido conotativo. Então, que duplo sentido esse verbo acordou pode ter? Acordar pode ter o sentido literal, o sentido real, o sentido denotativo, que é quem dorme e desperta de seu sono. Mas pode ter também o sentido figurado, que significa tomar consciência, dar-se conta de que determinada realidade até então desconhecida ocorreu. Então, quando eu digo acordou, tudo vai depender do contexto. Pode ser acordar, que é levantar depois de um sono, ou despertar para uma determinada realidade. Joia? Na questão número 4, nós temos o seguinte enunciado. O texto está escrito em terceira pessoa, nós já vimos isso. Mas não esclarece quem é o protagonista, até porque uma das características do miniconto é não deixar, como eu uso poucas palavras, alguns detalhes ficam por conta da imaginação do leitor. Que sentido teria o texto se o protagonista fosse? Então, eu tenho aqui algumas opções e a resposta ela é pessoal. Então, a resposta que eu vou apresentar a vocês nesse momento é uma sugestão, tá? Então, se o protagonista fosse uma criança, e aí? Que sentido teria? A criança poderia estar brincando e ter adormecido, pensando em determinado brinquedo, e ao acordar, teve a alegria de perceber que o brinquedo ainda estava lá. Porque não está claro quem é o protagonista da história. A gente tem um narrador que ele conta uma história que ele apenas presenciou. Então, quando ele fala quando acordou, quem acordou? Uma criança? Um arqueólogo? Um homem? Um outro dinossauro? O próprio dinossauro? Então, aqui eu tenho possibilidades de protagonistas e possibilidades do ocorrido. Então, se fosse um arqueólogo, o pesquisador pode ter feito uma grande descoberta e, sendo vencido pelo cansaço, ter adormecido em meio à pesquisa. Mas, ao acordar, o dinossauro, para o seu alívio, estava mesmo lá. Não era apenas um sonho. Se o protagonista fosse um homem, homens e dinossauros não conviveram. O homem pode ter acordado em uma viagem do tempo, ou a palavra dinossauro pode estar em sentido figurado, a gente não sabe, sugerindo um problema intratável, dificultoso. Lembrando, reforçando mais uma vez, meus amores, que no miniconto muitos detalhes ficam por conta da imaginação do leitor.
Se fosse um outro dinossauro, o protagonista. Então, um dinossauro pode ter sido capturado, olha que imaginação, por outro, e desacordado, ser mantido como presa, ao acordar ainda se vê como comida potencial do outro. E o protagonista pode ser o próprio dinossauro, pode indicar um processo de autoconhecimento. O dinossauro pode se descobrir como espécie, pode ter sonhado ser outra coisa, mas ao acordar depara-se simplesmente com o dinossauro que ele é. Então o protagonista, nesse mini-conto, ele não está claro quem é. E aqui nós temos sugestões e possibilidades da história que realmente possa ter ocorrido. A questão de número 4 envolve essa imaginação por parte de vocês. Beleza? Questão de número 5. O dinossauro é um ser extinto e já não existe em nossos dias, mas sendo tomado em sentido simbólico, pode evocar muitos sentidos. Analise as frases a seguir e diga que sentido a palavra dinossauro tem em cada uma. Lembrando da questão do duplo sentido, da ambiguidade, da possibilidade de ter o sentido real e sentido figurado. Então, quando eu digo, meu pai tem um computador que é um dinossauro, vocês já devem ter ouvido essa frase ou até dito, o que esse dinossauro quer dizer? Não está no sentido real, está no sentido figurado. Quer dizer que é uma máquina muito antiga, é uma geringonça. Já na frase, não sei como resolver esse problema, isso é um dinossauro em minha vida, também está no sentido figurado e significa um problema intratável, dificultoso, uma coisa que emperra, que não vai adiante. Joinha? E ainda, na letra C, o homem agia como uma fera sem controle, um dinossauro. Mais uma vez, o sentido figurado. E aí? Quer dizer o quê? Um modo de agir violento, incontrolável, desproporcional à situação. Então, quando você diz que alguém age feito um dinossauro, você está querendo dizer que a pessoa foi violenta, incontrolável, teve uma atitude desproporcional à situação. Vamos então à questão de número 6. Considerando que uma palavra pode ser usada para simbolizar, para sugerir e 2. Que o autor desse texto tenha a vida marcada pela luta contra uma ditadura, que interpretação política esse miniconto poderia ter? Então, assim, quando Augusto escreveu esse miniconto, ele certamente tinha algo em mente, mas nós não sabemos o que ele tinha, o que ele estava pensando naquele momento, ou se simplesmente ele jogou aquelas palavras lá, o que eu acho pouco provável, porque todo texto tem uma intencionalidade. Lembrando que toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu penso no meu receptor, eu penso em provocar alguma atitude no meu receptor. Então, como não está claro, como o miniconto tem essa característica de usar poucas palavras e deixar a imaginação para o receptor, pode ser que esse texto tenha esse sentido de essa interpretação política. E aí? Que sentido teria? Se fosse política, se fosse política, o autor pode estar representando no dinossauro uma mentalidade ultrapassada que se desejava superar, uma atitude agressiva, selvagem, violenta, tal qual essa frase aqui da letra C, que insistia em permanecer, mas que, em sua opinião, era desproposital. Lembrando, meus amores, isso é uma hipótese, não é certeza. Joinha?
vamos à questão número 7 agora. Além da palavra dinossauro, além da palavra acordar, que pode ter aí duplo sentido, nós temos também a palavra lá. É uma palavra que não tem significado exato. Lá onde? Onde é esse lá? Indica um lugar, mas precisa de um contexto para ser determinado. Complete a frase de forma que se represente um lugar. E aí eu tenho um lugar distante e um lugar próximo. Como eu completaria essa frase? O dinossauro ainda estava lá, e aí vou dizer lá onde. Vamos supor que o lugar fosse distante do personagem. Como ficaria? Lembrando que essa questão, a resposta também é pessoal. Lá no outro lado da montanha. Essa é uma sugestão. Você poderia dizer lá perto da padaria, tá? Depende de como você está visualizando o texto. Joinha? Lá do outro lado da montanha é uma sugestão minha. Você poderia dizer do outro lado do rio, lá perto do rio. Tá valendo também se você colocou desta forma. E próximo à personagem, que está distante da personagem. Próximo, o dinossauro ainda estava lá, à espreita, segurando sua cauda, ou seja, bem pertinho do dinossauro. A espreita quer dizer espionando, tá, galera? Você poderia colocar também ao lado de sua cauda, ao lado do dinossauro. Essa resposta também está valendo. Qualquer dúvida em relação à correção, manda uma mensagem para mim. Joinha? E a questão número 8. As respostas da 8 também são respostas pessoais. Então, imagine que você fosse organizar uma coletânea de minicontos. Então, você vai escrever um livro só com minicontos. Em que seção classificaria o miniconto O Dinossauro? Contos fantásticos, conto de terror, contos policiais, ficção científica? E aí, na sua opinião? Porque lembra que tudo vai depender de quem é esse personagem que fala quando acordou, quem foi que acordou, né? Dependendo da situação, ele pode ser qualquer um desses. Pode ser conto fantástico, pode ser de terror, pode ser policiais, pode ser ficção científica. E aí você precisa apenas justificar qual desses contos, porque você acredita que seja um desses contos. Temos aqui a resposta pessoal, ou seja, qualquer conto desse é possível e você precisa apenas justificar, tá? Na letra B, a sua justificativa vai depender do conto que você, de como você classificou o conto, se fantástico, né? Ou se contos de terror, se a pessoa estava, quando ela diz ainda estava lá, quando a personagem diz ainda estava lá, se de repente ela estava assustada por de repente um dinossauro ainda estar lá, tá? Então a resposta da 8 é pessoal, depende de como você interpretou esse miniconto. Então, meus amores, a nossa aula de hoje termina por aqui, a correção termina por aqui. Meu nome é Rosângela Dias, sou professora de redação. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!